pouquinho sobre o meu relato de parto, sobre o parto do Victor, que a gravidez do Victor foi assim, pegou todo mundo de surpresa, realmente. Estávamos nos nossos planos, realmente ter um filho um perto do outro, mas assim, eu ia esperar pelo menos uns 2 anos, assim, o Benjamin ter 2 anos, pra daí realmente de tentar, né? E assim, quando eu engravidei do Victor, e eu demorei pra minha ficha realmente cair, de fato, que eu estava grávida, né? E minha vida assim tava assim, tipo, um turbilhão. Tudo começou quando eu tava amamentando o Benjamin. E ele começou a mamar e começou, tipo, virar com uma cara estranha. Já não queria. Assim, nossa, que estranho. Daí eu falei assim, não, deve ser porque ele tá começando a comer, né? Deve assim, tá rejeitando um pouquinho o meu leite. Daí ele começou, tipo assim, a olhar assim pra minha cara, assim, eu falei assim, uma coisa de estranha aí. E daí ele simplesmente rejeitou o meu leite. Eu falei assim, tá bom, né? Fazer o que, né? Uma hora ou outra ele tinha que, né? Eu ia ter que parar de. Eu ia ter que parar de amamentar ele. E daí eu comecei a sentir uns enjoos. Só que, tipo assim, na época eu achei que era estresse. Porque eu tinha recém voltado pra trabalhar, né? Eu trabalhava na farmácia na época. E, tipo assim, eu tava, não tava habituada com aquele novo, com aquele novo ambiente, né? Que eu tava em outra loja, me mudaram de cargo. Então, tipo assim, tava tudo meio confuso ali naquela época. E até o corpo da mulher voltar mesmo, aquilo demora, né? E daí, beleza, eu achando que era estresse, porque eu não tava dando conta e tal, porque, né, não é fácil, né? Trabalhar fora e ainda ter um bebezinho pequeno, né? Só que daí, tá bom, né? Eu fui, naquele momento ali, Deus revelou muitas coisas na minha vida naquele momento, sabe? Deus tinha revelado que ia me tirar dali, que eu não ia mais trabalhar dali. Eu falei assim, agora quando, né? E, tipo assim, aquele momento ali foi muito desafiador, porque eu não tava conseguindo entregar 100% de mim no serviço. E é como se meu corpo estivesse ali, mas o meu pensamento estivesse lá, no meu marido e no meu filho, né? Que ele tava cuidando do Benjamin. E daí eu fui, tipo assim, não, Deus, eu não quero viver dessa forma, não, pelo amor de Deus. Faz um milagre aí, faz alguma coisa, porque eu não quero mais ter que trabalhar, eu vou ter que reivindicar um dos meus serviços, porque eu estava trabalhando em 2 empregos, imagine. Estava trabalhando em 2 empregos, no hot dog do meu primo, e eu tava trabalhando na farmácia. E, tipo assim, tinha a demanda da criança. E eu falei assim, caramba. Eu não vou dar conta de fazer tudo isso, não. Não só por meio do meu sonho me revelou. Que esse colega meu tinha chegado e falou assim, gente, eu vou embora daqui. Não vou vir mais trabalhar mais aqui. Eu vou trabalhar no McDonald's, tipo. Como assim, McDonald's? Eu fiquei tipo, beleza então, né? Eu falei assim, caramba, Deus tá falando, eu vou ter que sair daqui pra ir pra trabalhar somente no hot dog. Só que no hot dog eu trabalhava somente finais de semana, né? Sexta e sábado. E daí, nisso, quando Deus revelou esse sonho, o meu primo falou assim, Jenny, você não quer vir trabalhar aqui com a gente, não? Todos os dias, de segunda a sábado? Deu, nossa, mais uma confirmação de Deus, né? E daí, beleza, eu falei assim, então, vamos lá, eu vou ter que pedir demissão, né? Deus revelou pra mim, eu vou ter que pedir demissão. Daí eles não quiseram fazer acordo, daí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar só mais um mês, né? Até achar uma outra funcionária pra me substituir. Daí eu acho que tirei um peso nas minhas costas, né?
de ter que ficar trabalhando em 2 empregos. E eu falei assim, nossa, tá perfeito, porque daí o que acontece? Eu vou ter o dia inteiro de dia pra ficar com o meu Benjaminzinho, né? E eu falei assim, nossa, maravilha, porque daí eu ia trabalhar de noite, né? Deu perfeito. Fechou, é isso aí, senhor. Muito obrigada. E daí começou. Enjoo. E dali eu tomar indo. E eu falei assim, não, tem alguma coisa de errado. Não tá normal isso. E quando eu fiz o teste de gravidez, faltava poucos dias pra mim sair da farmácia. E daí eu fui e falei assim, vou fazer um teste, né? Comprei numa outra farmácia, obviamente, senão ia dar muito na cara, né? E eu fiz o teste de gravidez e falei assim, deu positivo. E eu falei assim, caramba, mal entrei no outro serviço, já estou grávida novamente. E eu fiquei meio desesperada, e eu falei assim, meu Deus do céu, meu Benjamin só tem 6 meses, ele é tão pequenininho. E eu falei assim, caramba, e agora? Como que vai ser? E eu entrei assim num modo muito desesperado. E eu falei assim, eu vou ter que começar a contar pras pessoas, né? Só que na gravidez do Victor eu fiquei mais contida, assim, no meu cantinho. Eu fiquei mais reservada naquele momento. Não contei pra todo mundo. E daí eu, tipo assim, eu tava com medo de muita julgação, né? Porque, tipo assim, querendo ou não, o Benjaminzinho, ele era muito pequenininho. E daí, beleza. Fiz o teste de gravidez. E ali na teste de gravidez eu fiz o exame de sangue e confirmei que eu já tava grávida de 3 meses. De questionamento, isso aqui. Ah, você já teve um gestamento? Já gestou uma outra criança? Eu já. Quantos meses? 6 meses. Daí todo mundo ficou me olhando, tipo, caramba, teu bebê é muito pequenininho pra você ter engravidado de novo. E aquilo lá foi tipo assim, foi muito difícil pra mim, sabe? De ter esse julgamento, tipo, muito cedo demais, sabe? E aquilo me deixou nervosa, assim. Então, eu digo assim, quando você conhece alguém que tá grávida, vocês tomem muito cuidado com o que você fala. Que aquilo penetra, aquilo magoa profundamente, assim, a gente. Porque a gente tá com o psicológico já meio abalado. Ainda mais no meu caso ali, que tava tudo muito bagunçado dentro de mim, assim, sabe? A questão, assim, hormonal, até porque, tipo assim, dizem que demora 2 anos para o corpo realmente voltar ao normal de como que era antes, entendeu? Então, assim, é uma loucura de hormônio que tá ali dentro. Foi da vontade de Deus que eu engravidasse naquele exato momento. E desconfiada, isso, aquilo, né? E ela tentando ali me confortar, né? Vai dar tudo certo, confie, isso, aquilo, né? Por mais que eu, tipo assim, eu estava feliz, mas ao mesmo tempo preocupada, sabe? Um momento muito difícil ali da minha gravidez do Victor, né? E falaram que era de risco, que deixou mais preocupada ainda. Daí, graças a Deus, mas assim, Deus estava ali o tempo todo agindo ao meu favor. E do meu pequenininho, o Victor, né? Daí, beleza. Fiz um acompanhamento com uma obstetra mesmo, né? Uma especializada. Daí ela olhou assim minha cicatriz, ela falou assim, não, mãe, não se preocupe. Tua cicatriz está perfeita. Só que eu vou indicar pra você fazer uma outra cesariana. Porque, tipo assim, como tá a cicatrização, ele demora, assim, 1 ano, 2 anos pra ficar, assim, boa, né? Então, pra não correr o risco de Deus me livre, você tá ali fazendo, né? Você chegar a fazer um parto normal. E você ficar ali forçando e daí, tipo, estourar os pontos. Ele vai ter que internar você e, né, poderia acontecer coisas piores ainda, né? Então ela falou assim, não, já deixa marcado já, né,
pede pro teu médico, né, fazer um encaminhamento, fazer assim, não, minha paciente tem que fazer cesariana, de qualquer forma. Eles, querendo ou não, eles tinham que ter que fazer cesariana de alguma forma. E daí ela falou assim, mas não se preocupe, a tua cicatrização tá perfeita, então é melhor você fazer essa segunda cesariana pra não correr nenhum risco, né, na hora do parto. Aí o médico falou assim, nossa, mas tá estranho, parece que abaixou muito o líquido ameia, você ir direto pro hospital. Daí beleza, ele foi, mandou uma cartinha, fez uma cartinha tudo bonitinho, ó, precisa que ela tenha acompanhamento a cada uma semana, né, por causa desse líquido amniótico. Como ela teve uma gestação recentemente há pouco tempo, então ela vai ter que fazer uma outra cesariana, então ele fez tudo explicadinho. Daí nisso, daquele dia que eu fui fazer mais uma verificação de como que tava o Victor e tal, ela fez, e ela falou assim, ó, espera um pouquinho aqui, né, que a gente tá analisando aqui a ecografia, né, pra ver se tá tudo certo. Daí nisso chegou uma junta de estudante. E daí os estudantes na hora que eu tava ali na sala, né, esperando e tal, eles falaram assim, a gente pode acompanhar você hoje? Daí eu falei, pode e tal. Tava me acompanhando ali no hospital, falou assim, espera só mais um pouquinho, daqui a pouco eu te libero pra você ir pra casa, né? Daí eu falei, não, beleza, né? Daí eu comecei a perceber que eles estavam demorando muito, assim, sabe? Pra me dispensar logo, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, e ainda tem que trabalhar, né, ainda, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, vamos chegar atrasada. Daí, beleza. Naquele dia eu tinha deixado o Benjamin com a minha sogra e tal. Daí, ok. Daí chamaram Jennifer Jacob. Nossa, deu até um susto. Daí cheguei lá. Então, se ajeita que o seu filho vai nascer hoje. Oi? Como assim? É pra nascer semana que vem, não hoje, dela. Não tem, não vamos mais enrolar pra deixar o pior acontecer. Daí eu falei assim, sério mesmo? Daí ela falou assim, não, a gente já tá marcando uma cirurgia aqui agora pra você fazer cesariana já. E eu, tipo assim, eu fui pego totalmente de surpresa, assim, sabe? E eu falei assim, caramba, meu Deus do céu, hoje que ele vai nascer. E, tipo assim, a gente não tinha se programado pra nada. E, tipo assim, a mala dele tava lá em casa e tal. Daí eu falei assim, mas dá tempo de ir lá buscar as coisas e tal? Não, vai assim mesmo. Aí a gente dá um jeito aqui. Daí eu, meu Deus, eu queria ter a mala da criança aqui, pelo menos, né? Eu falei assim, não, aqui o hospital, ele fornece, né? Eu falei assim, então tá bom, né? Fazer o quê? Daí vai, manda toda uma mensagem pra todo mundo. Eu falei assim, é o seguinte, vai nascer daqui a pouco. E daí, beleza. Tava tudo certo pra ser naquele exato momento. Daí eles começaram a fazer ter uma listinha, né? Ter um fichário, né? Que eles têm que fazer, né? Anotar tudo bonitinho. Qual que vai ter a última refeição deu? Então, foi algumas horas, foi às 8, algumas horas atrás e tal, eu falei lá, não lembro que horas que eu tinha me alimentado. Então, mãezinha, você tinha que estar em jejum. Eu não sabia. Como que, né? Pra mim, que a criança ia nascer essa semana que vem, não tava me programando pra isso. Daí ela foi e falou assim, então, vai ter que remarcar pro final da tarde. Nossa, sério? Sério, né? Vai fazer o que, né? Daí, beleza. Daí ela foi, reprogramou, né? Marcou pra um outro horário. Daí ela, o que você comeu? Banana, De novo essa banana, né? Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou ter que esperar. E eu fiquei, acho que das 9 da manhã, se não me engano, até 5 horas, que foi o horário que eles tinham marcado a minha cirurgia. Meu Deus do céu, fiquei em jejum. Acho que deu mais ou menos 8 horas. Eu sei que no total dá 8 horas de jejum. Daí eu tava ali. Eu falei assim, ai Deus, eu coloco na tua mão isso, aquilo, né? Orando bastante, ouvindo bastante louvor, né? Pra
pra ver se dava uma aliviada. Tomei um banho lá e tal. Depois, chegou tal. Daí pra piorar, o que aconteceu? Tava programado, se não me engano, eu tava programando pra 4 horas da tarde. E daí, só que daí ela falou assim, o teu não é de emergência. Se apareceu alguém de emergência aqui, a gente vai ter que dar preferência pra essa pessoa. Eu, não, tranquilo. E daí o que era pra ser 4 horas, demorou mais de 1 hora, né? Pra mim realmente fazer a cirurgia, né? Pro parto, né? E daí chegando ali e tal, eu passou, daí falei, não, vamos agora, vamos fazer o Victor nascer já. E daí chegando lá na sala do parto, tentaram colocar anestesia e não deu de novo, né, gente? E tava difícil aquelas anestesias, não queria pegar de jeito nenhum. Daí beleza, eles tentaram de novo, daí deu certo. Daí o Victor nasceu dia 12 de setembro, às 5 ou 6 horas da tarde, mais ou menos assim. E daí ele nasceu tão bonito. O que aconteceu? Na hora, quando ele nasceu assim, eles me mostraram de longe. E eu falei assim, eu fiquei pensando, caramba, eu quero, né? Eu quero que ele fique aqui, né, comigo e tal. Ela, não pode, ele tem que passar linha de observação. Daí nisso, antes dele nascer de fato, eu tava ficando meio sonolenta, assim, parecia que eu ia desmaiar a qualquer momento, assim, sabe? E meu marido assim, Jennifer, pelo amor de Deus, não durma, você tem que estar acordada, pra você ver o Victor nascendo, pra você ver ele e tal. Daí eu falei assim, não tô conseguindo ficar acordada e tal. Daí ele, não, vai, aguenta mais um pouquinho. Daí nisso ele nasceu e, tipo assim, me mostraram de longe ele. E não consegui ter aquele contato, assim, diretamente com ele, assim, sabe? Por fim, nem consegui tirar foto, porque meu marido tava sem celular também, então não consegui capturar aquele momento ali de quando ele nasceu. E foi passar linha. E daí nisso, ele ficou mais de 2 horas em observação. Porque a oxigenação dele, a respiração dele estava, assim, um pouco alterada. Então, eles tinham que verificar, né? Ele tava com uma sonda. É uma sonda? Eu acho que é uma sonda. Colocar uma sondinha assim pra melhorar a questão do respiramento dele, né? E aquilo me deixou um pouquinho nervosa, assim, sabe? Porque eu só queria ter ele ali no meu colo, assim, sabe? E daí demorou. E tive que esperar mais um tempo e tal pra realmente pegar ele no colo. Daí eu peguei ele no colo, assim. E daí eu me senti mais aliviada e tal. E daí eu fui pro quarto e tal. A minha mãe, né, ali me ajudando um pouquinho e tal. Eu olhei assim, meu Deus, ele era muito, 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 muito magrinho. Ele tava muito magrinho. E daí eu falei assim, ai meu Deus do céu. Daí eu tentando ali amamentar e tal. E não tava descendo tanto leite como eu gostaria, né? Como eu queria que fosse. E daí aquilo, ele chorava muito, 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 muito. Mas era por causa de fome mesmo, assim, sabe? E ele chorava muito, assim, eu ficava desesperada, porque não sabia o que fazer mais. E os médicos tentando investigar o porquê que, né? O porquê de ele não estar engordando como ele deveria, né? Daí eu fui, daí Deus, de tanta oração, assim, nossa, assim, de toda a família, da minha sogra, do meu sogro, de todo mundo, graças a Deus, eles liberaram pra colocar a forma pra ele, né? Dali eu comecei a ficar um pouquinho mais tranquilo. Mas antes de tudo isso, de realmente chegar no finalmente de chegar na parte da fórmula, que ele começou a tomar a fórmula com 4 meses, se não me engano. Antes disso, o médico foi fazer tipo uma investigação para ver o porquê que estava acontecendo aquilo, porquê que ele não estava engordando. E daí ele falou assim, pode ser 2 coisas, né? O teu leite não está sendo o suficiente, ou algum problema
interno dele. E daí, tipo assim, aquela época foi extremamente difícil, porque ele tinha que fazer exame de sangue, tinha que fazer exame de urina. E tipo assim, nossa, tão pequenininho, já tô sofrendo dessa forma, ai meu Deus do céu. Eu tava muito assim, só Deus mesmo, assim, sabe? E daí fizeram o exame lá e deu alterado o exame de sangue dele, da questão, acho que do fígado ou do rim, alguma coisa do tipo. Acho que é do rim, que tava um pouquinho alterado, alguma coisa assim do rim lá. E aquilo eu falei assim, meu Deus do céu. Daí minha sogra falou assim, não, Jenny, mantenha a fé que Deus vai agir na tua vida. Não vai ser nada, né? Ou ele vai ficar bem, não vai ser nada, não vai ser nenhum problema. E eu fiquei meio preocupada, porque assim, o meu avô morreu por causa de que ele tinha problema no rim. Eu tinha um outro parente próximo que também tinha problema do rim, desde pequenininho. E aquilo lá começou a ficar, me deixou um pouco nervosa. Passando assim, trabalhou assim na questão da amamentação, porque eu não tava reproduzindo. E tipo assim, a gente tem que estar bem pra passar essa confiança pra criança e tal, e pra ele se alimentar melhor também. E aquilo tava me deixando nervosa. O pessoal falou assim, Jenny, não adianta ficar nervosa, coloca na mão de Deus, Deus vai agir. E daí, marcado pra fazer uma ecografia, né, tipo, uma ecografia pra ver como que tava o rim dele. E daí a minha sogra tinha feito uma promessa, né, que ela é devota a Nossa Senhora Aparecida, né. Ela falou assim, ó, se o senhor fizer que o exame dele dê tudo certo, eu vou lá, vou pagar minha promessa. Acho que era pra levar lá uma vela, né, do tamanho dele. Então, tipo assim, faço com que ele, né, não seja nada mesmo. Daí naquela época lá, minha sogra foi junto comigo, né, pra fazer a ecografia, pra ver como que tava, né, o rim dele, né. E Deus, assim, operou um milagre ali, sabe? O médico falou assim, mãezinha, pode ficar despreocupada que o rim do teu filho tá perfeito. Tá do tamanho que ele tem que ser pra idade dele. E eu, nossa, ai, graças a Deus. E ali, tipo assim, com muita fé, com muita oração, isso e aquilo, Deus, assim, operou vários milagres. E eu me conectei muito forte, assim, com Deus, assim, sabe? E nesses momentos, assim, na dificuldade mesmo, assim, sabe? E Deus ali me mostrando, eu tô aqui o tempo todo. Eu, tipo assim, fiz tudo isso acontecer pra que tua fé se fortalecesse, né? Pra nossa fé se fortalecesse. E eu falei assim, ai Deus, muito, muito, muito obrigada. Eu sou muito grato por tudo que Deus fez nas nossas vidas até hoje. Ele tem cuidado tão bem de nós quanto de mim, do meu marido, dos meus filhos. São crianças extremamente saudáveis. E eu acredito que Deus tem lindas histórias ainda pra vida deles, assim, sabe? Era no momento que eles tinham que vir, na hora certa, no momento certo. Então, tipo, por mais que uma gravidez foi muito bem planejada, a outra não tanto, Deus o tempo todo fala assim, ó, mais pra frente você vai entender o porquê que aconteceu tudo isso na vida de vocês. E hoje em dia eu tô quase entendendo. Então, assim, eu falo que, tipo assim, o Benjamin é o filho da felicidade. Ele trouxe felicidade nos momentos ruins das nossas vidas, né, que foi a pandemia. E o Victor veio, assim, pra fortalecer realmente a nossa fé e trazer muitas vitórias. Porque quando o Victor nasceu, Victor quer dizer vitória, né? Vitorioso e tal. Então, tipo assim, Deus já mostrou desde quando ele era pequenininho, né? E que ele tinha que fazer vários exames pra ver se ele realmente estava bem. Deus já mostrou, falou assim, não, ele é vitorioso. Ele vai sair vitorioso daqui. E, tipo assim, além de que depois que ele nasceu, muitas coisas a gente conquistou, muitas coisas a gente se tornou vitorioso, assim, sabe?
porque Deus tinha mandado um presentinho pra nós, um lindo presente, perfeito, maravilhoso. E tanta coisa aconteceu, tantas coisas maravilhosas. Então, assim, sou imensamente grata por ter recebido esses 2 presentes de Deus mesmo, porque realmente eu falo, esses são os meus presentinhos, né? E Deus tem agido assim de uma forma sobrenatural nas nossas vidas. Então, é isso. Eu tô muito feliz de ter compartilhado essa história aqui com vocês. É uma das histórias mais lindas e emocionantes da minha vida. E eu acredito que Deus, muito em breve, estarei contando outros testemunhos. Então, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que você achou, se vocês ficarem emocionados, se vocês gostaram. E eu tô muito feliz de ter compartilhado isso. Assim, é maravilhoso, muito maravilhoso. E ele faz infinitamente mais do que a gente possa imaginar. E Deus tem abençoado muito as nossas vidas, desde que eu engravidei dos meus 2 filhos. E isso é só o começo de tudo que Deus vai fazer em nossas vidas e que vai fazer na tua vida também. Então, quando você sentir assim, tá tudo perdido, tá tudo fora do lugar e acha que não vai dar certo, coloca na mão de Deus, que Deus tá ali, ó, segurando na tua mão e vai te falar assim: filha, eu estou junto com você, filha, eu estou junto com você, não tenha medo, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, que faço milagres, que realizo curas, que traz alegria no dia turbulento, no momento turbulento da tua vida. Então eu tô ali sempre do teu lado. Então confie, coloca nas minhas mãos, que deixa comigo, que o resto eu faço. Meu muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, por ter assistido até o final. Um beijo e até a próxima. Tchau, Deus abençoe todos vocês.